Olá, pessoal, saudações e boas-vindas a mais uma gravação aqui do nosso canal Cocriando. Estamos aqui numa gravação simultânea para o nosso canal do YouTube, @canal Cocriando, para a nossa página lá no LinkedIn, né, o projeto Cocriando no LinkedIn, e também o nosso perfil no Instagram, @projeto Cocriando. Boas-vindas a você que acompanha o nosso trabalho, que está aqui acompanhando mais essa gravação no YouTube. A você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário, mestre em Ciência da Informação e um dos administradores aqui do projeto Cocriando. Estamos aqui também numa gravação simultânea para as principais plataformas de áudio através do Cocriando na Podosfera. Estamos aí chegando a mais uma temporada, né, do nosso podcast para esse ano aí de 2026. São aí 8 temporadas ininterruptas na área da educação, estendendo aí para áreas transversais também, dentre elas a administração e marketing, como veremos na fala aqui do nosso convidado de hoje. Estamos aqui numa programação especial em alusão ao Dia do Bibliotecário e da Bibliotecária, comemorado no dia 12 de março. Então, temos aqui uma playlist no nosso canal com vários conteúdos, com várias palestras em comemoração, né, a essa data que é bem importante e bem especial para a gente, tá? Temos aí algumas palestras do ano passado e desse ano também, para que vocês acompanhem, maratonem no canal e também nas plataformas de áudio por meio do nosso podcast, tá? Vou trazer aqui à tela, então, o nosso convidado desse momento, que é um mentor de carreiras, palestrante e que atua aí na área de liderança, né, corporativa, o nosso grande Geraildo Santana, a quem eu já agradeço por ter aceitado o nosso convite, Geraildo. Seja muito bem-vindo, tá? O Geraildo vai discutir aqui com a gente, como tema, né, a sua palestra, da datilografia ao digital, o poder transformador da educação. Geraildo assim, é um exemplo, uma pessoa que eu já sigo há algum tempo lá no LinkedIn, né? Tem um grande alcance lá no perfil e já fica o convite para você conhecer também o perfil desse grande profissional que nós recebemos aqui nesse momento. Geraildo, meu amigo, a palavra está com você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Edvander. Eu quero te agradecer primeiramente pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui num mês tão especial, né, onde se comemora, é o mês dedicado ao bibliotecário. Então, assim, eu estendo os meus cumprimentos a todos os bibliotecários, na pessoa do Edvander, que é uma figura que eu conheço, que eu já venho caminhando com ele há algum tempo, e que passei a admirá-lo e respeitá-lo. Até por conta desse projeto, que eu acho assim, ele extremamente valioso, extremamente importante, né? E eu sou um dos apoiadores do Edvander nesse projeto, sempre dizendo, vai, né? É bonito, é bacana, é preciso, e que o Edvander continue com esse projeto, com essa visão de inovação, de crescimento e de fortalecimento da classe, né, através da inovação dos projetos do Cocriando. Estou muito satisfeito, muito feliz em estar aqui hoje. Obrigado, Geraildo. Eu que agradeço demais aí a nossa parceria já há mais de um ano, né? Estamos aí numa caminhada e para mim foi muito importante, bem engrandecedor contar aí com o seu apoio durante todo esse momento de transição, né? Dentro da minha carreira.
tá? Vou compartilhar então aqui em tela os seus slides, já vão aparecer aqui para a gente, e aí a fala está com você. Bem-vindo. Hoje, o tema que eu escolhi para a gente trazer aqui, para contribuir um pouco com o projeto Cocriando, é o da datilografia ao digital, o poder transformador da educação, que contempla uma jornada real de superação pela educação. Isso é a minha jornada. E eu quero compartilhar hoje aqui com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha evolução e o papel fundamental que a educação teve em toda essa minha trajetória, em toda essa minha caminhada. Eu sou o Geraildo Santana, eu sou do sertão da Paraíba, lá de Coremas, no sertão da Paraíba, que enfrentei as dificuldades do sertão. Quem é sertanejo, quem é do Nordeste, sabe como é uma região pouco favorecida, as dificuldades que atravessamos, né? E para que a gente consiga vencer, para que a gente consiga chegar onde a gente deseja, onde a gente sonha, a educação ela tem um papel fundamental em tudo isso. Quem aqui acredita que a educação pode mudar completamente o destino de uma pessoa? Hoje eu quero mostrar que isso não é teoria, isso é história real. E é a minha história, é a história do Geraildo Santana, do Geraildo que enfrentou um monte de dificuldades lá no sertão para conseguir realizar os seus sonhos, para poder chegar onde eu cheguei atualmente. As dificuldades eram tremendas, que nós não tínhamos condição suficiente de estudar. Enfrentávamos muitas dificuldades. E graças à sabedoria da minha mãe, que não teve estudos, minha mãe não teve estudos, mas ela tinha uma sabedoria muito grande, onde ela batalhava para que a gente estudasse, para que era uma forte incentivadora da nossa educação. Ela lutava, ela batalhava, e minha mãe chegava a pedir. Ela pedia muito, pedia a parentes, pedia a políticos. Para quê? Para que a gente não parasse de estudar. E muitas vezes a gente via a nossa mãe chegar em casa chorando, porque ela tinha sido humilhada, porque ela tinha escutado coisas do tipo: estuda quem pode. E quantas vezes ela chegou em casa muito triste, muito chorando muito, muito, com essas humilhações. Mas, graças a Deus, isso não diminuía o interesse dela, a batalha dela, a luta dela. Era incansável para que a gente não desistisse. E o tempo todo a gente ouvia a minha mãe dizer que a gente só vencia se fosse pelos estudos, através dos estudos. Então, nós crescemos ouvindo muito isso. E isso não saía da nossa cabeça, como não sai até hoje da minha cabeça. Sempre que eu estou buscando uma evolução, sempre que eu estou buscando um crescimento, eu ouço a voz silenciosa da minha mãe na minha cabeça, dizendo para a gente continuar estudando, para a gente não parar. E eu escuto tanto a minha mãe que ainda hoje, mesmo depois de ter conquistado uma aposentadoria, eu continuo estudando, eu continuo firme. E essa crença não diminuiu nada em mim. Apesar de que hoje a gente vê alguns movimentos de algumas pessoas, alguns influencers, eles dizendo que, eles tentando banalizar a importância da educação. E eu vou morrer acreditando, principalmente
que quem enfrenta dificuldades, que quem vem de uma classe social baixa, a principal ferramenta, o principal instrumento para que ele vença, para que ele cresça e para que ele supere as estatísticas é a educação. Eu não vejo outro meio. Então, a minha história, né, do menino do sertão da Paraíba, que saiu de um lugar onde quase tudo faltava, mas não faltava sonhos. E quanto mais a vida apertava, quanto mais a vida batia, mais eu acreditava que nós íamos vencer, mais eu sonhava, mais eu acreditava em dias melhores. Então, como já dito, eu nasci no sertão da Paraíba, um lugar duro, um lugar de poucas oportunidades, poucos caminhos. Mas o que mais ouvia, a frase que mais minha mãe repetia: estudem, a educação é o único caminho para vocês serem alguém na vida. Esse foi um dos conselhos da minha mãe que eu mais segui. E nesse conselho da minha mãe, ali nasceu a primeira semente. Foi uma semente que a minha mãe semeou e que eu carrego, e que essa semente ela foi regada, e que ela nasceu, e que ela cresceu, e que ela tem me dado frutos. E hoje eu também procuro compartilhar e socializar isso que eu acredito, essa crença minha, da importância da educação, da importância de nós buscarmos o nosso crescimento, de nós conquistarmos a nossa independência a partir da educação. Eu costumo dizer que tem uma coisa que eu vibro muito e eu carrego muito dentro de mim. É quando eu vejo pessoas que vêm de classes baixas, de classes fracas, como eu vim quando estão vencendo na vida. Eu vibro muito, eu me realizo. E por que eu me realizo? Porque eu me sinto representado por essas pessoas que também estão vencendo, que estão conquistando seus espaços, que estão realizando os seus sonhos. É extremamente importante que eu acredite, apesar de tudo contrário que existe, apesar das forças contrárias, apesar dos nãos que minha mãe ouviu, apesar das humilhações, apesar de tudo que enfrentamos para chegar até aqui. E eu costumo dizer que eu queria muito que a minha mãe tivesse viva, para que eu pudesse dizer para ela: mãe, a sua luta não foi em vão. Valeu cada luta, valeu cada humilhação que a senhora passou, o seu filho venceu, o seu filho cresceu. E a minha gratidão, o meu coração transborda de gratidão por minha mãe. E toda e pequena conquista, por menor que seja a conquista que eu consiga, eu sempre agradeço a minha mãe pelos esforços, pela dedicação e pelo compromisso que ela sempre teve com os filhos, né, de lutar, de dizer que queria algo melhor. O meu pai, a ferramenta de trabalho do meu pai era uma enxada. Minha mãe não teve estudos, mas tiveram essa sabedoria e se esforçaram para que nós vencêssemos através do estudo. O meu irmão mais velho foi o primeiro a se formar. Ele foi estudar em Campina Grande e enfrentou muita dificuldade, enfrentou muita luta, lutou muito para conseguir o diploma de professor de matemática, a licenciatura plena em matemática, mas foi a muito custo, foi muito sofrido, foi muito dolorido. A vida batia muito nele. E a vida bateu em todos nós, ao ponto de que, se a gente não tivesse adquirido resiliência, nós teríamos ficado no meio do caminho, nós teríamos desistido. Mas, graças a Deus, nós persistimos e nós avançamos, né, nessas conquistas, nessas realizações. A primeira visão minha de futuro foi quando, aos 8 anos de idade, eu entrei pela primeira vez em uma agência do Banco do Brasil, lá na cidade de Souza. A minha cidade de Coremas não tinha agência do Banco do Brasil. A minha mãe ia até Souza, na Paraíba, receber um salário do meu pai,
que era funcionário do DENOX, do Departamento Nacional de Obra contra as Secas, e minha mãe sempre levava o meu irmão caçula, e teve um mês que ela me levou. E graças a Deus que ela me levou, porque quando eu entrei naquela agência do Banco do Brasil, eu tinha algo em torno de 8 anos de idade. Quando eu olhei para um lado e para o outro, aquele ambiente com ar-condicionado, né, um ambiente muito luxuoso, o primeiro ambiente que eu entrei que tinha uma presença, que tinha uma modernidade, né? Eu olhei para aquilo ali e eu falei, eu vou trabalhar aqui. Eu só tinha 8 anos de idade. E parecia impossível um menino do sertão sonhando em trabalhar em um banco. Mas eu iniciei esse processo de sonhar, eu passei a sonhar a partir daquele dia, e eu não falei para ninguém, eu não falei sequer para minha mãe. Mas enquanto minha mãe aguardava o atendimento ali na fila do caixa, eu mapeava e eu gravava cada detalhe daquela agência na minha cabeça. E eu olhava e eu sentia aquele ar gostoso nas minhas narinas e eu só pensava, eu vou trabalhar aqui. E eu disse para mim, na minha cabeça, por 18 anos, até que um dia, passado 18 anos, eu com 27 anos, quando eu já estava em Rondônia, eu realizei o meu sonho de trabalhar no Banco do Brasil. Eu costumo dizer que eu acredito muito que eu estou aqui e que eu sou fruto dos meus sonhos, de acreditar, de desejar e de ter aquela ânsia de querer crescer, de querer vencer na vida. E eu via o Banco do Brasil como uma grande oportunidade de crescimento, como uma grande oportunidade de realizar o meu sonho e de cumprir o que minha mãe desejava, que minha mãe dizia, estudem, meu filho, cresçam para vocês serem alguém na vida. E isso nos inspirava, nos motivava, nos dava força, nos impulsionava. E, paralelamente, a gente estudando. Então, a gente estudando, a gente acreditando e a gente sonhando. Eu acredito que são ferramentas extremamente poderosas para quem vem de classes fracas, da classe baixa, como eu vim. E eu dizia, um dia eu vou trabalhar aqui. Isso era o pensamento de um menino de 8 anos. Sonhos, eles têm uma característica curiosa, eles nascem pequeno, mas pode crescer dentro da gente. Eu fiz o meu segundo grau na Escola Agrotécnica de Catolé do Rocha, de 83 a 85. Eu desejava estudar em uma escola federal, só que era uma escola que nós não tivemos condições nem de que eu fosse fazer o processo seletivo. E nós já imaginávamos, não, mesmo que tivesse dinheiro para fazer a seleção, não tinha condição de estudar. Por quê? Porque a escola exigia que para se entrar ali, você tinha que ter 2 macacões, 2 toalhas, 2 jogos de cama, uma botina, ou seja, tinha um kit, porque funcionava em regime de internato. E eu fui estudar na escola que era considerada a terceira do estado, ou seja, não era a melhor. Mas eu, quando fui, eu decidi e eu entrei com o pensamento, a escola pode não ser a melhor, mas eu não vou ser o pior aluno, eu vou me destacar. E eu me dediquei muito, muito na escola, ao ponto de que alguns professores faziam alguns comentários. Vocês reclamam da qualidade da escola, mas o que dizer do Geraildo? Por quê? Porque eu era um aluno que eu acabava me destacando, eu acabava me sobressaindo, eu acabava sendo aquele aluno muito Caxias, que não perdia nada, que otimizava, que aproveitava o máximo do que a escola tinha para oferecer. Mesmo que ainda não fosse
considerado o melhor. Mas eu dizia, mas a escola pode não ser, mas eu não vou ser. Então, eu me destaquei muito, muito dentro da escola, como aquele aluno dedicado, aquele aluno que tinha muita vontade de aprender, que tinha muita vontade de crescer. E isso é um outro fator extremamente importante. Não quando eu digo da importância da educação como um poder transformador, mas é preciso que eu, enquanto aluno, tenha a minha parcela de contribuição, porque a escola sozinha não vai te fazer diferente. É você, é o teu desejo, é o que você carrega dentro de você, é a tua vontade de crescer, a tua vontade de ser o melhor, a tua vontade de dar certo. Eu acredito que a escola pode ser a melhor possível, mas se eu não tiver o empenho, a dedicação, a busca, o interesse, de nada vai adiantar eu estar numa escola que seja a melhor escola, com os melhores professores, com os melhores métodos de ensino. É preciso que eu esteja muito mais empenhado, muito mais interessado que os próprios professores. E eu sempre procurei carreguei sempre essas características, por onde eu fui, por onde eu passei, em todos os momentos. Então, eu nunca perdi as oportunidades de melhorar, de me destacar, de crescer e de ser uma referência por onde eu passei. E ainda hoje, por onde eu passo, eu gosto, eu tenho muito isso. Eu sempre carreguei esses ingredientes. E eu vejo hoje que, infelizmente, são poucos os alunos que têm essa vontade. Alguns estão cumprindo tabela, alguns estão lá porque os pais querem. Agora, quando você vai estudar, porque você só tem aquela alternativa para te fazer dar certo na vida, você tem que se entregar, você tem que mergulhar de cabeça e você tem que extrair o melhor de toda e qualquer situação que você esteja. Quando eu termino o meu segundo grau, em 1985, eu venho para Rondônia. Eu cheguei em Rondônia com 19 anos e 4 meses, cheguei aqui em Rondônia no dia 31 de janeiro de 1986, uma decisão que mudaria tudo na minha vida. Saí do sertão da Paraíba, vim para Rondônia, trazendo na mala bastante saudade, como diz a música de Elba Ramalho, e o grande sonho de crescer, o grande sonho de ser alguém na vida, como minha mãe dizia, e o grande sonho de ser funcionário do Banco do Brasil. Chegamos aqui sem estrutura, sem dinheiro, sem garantias, mas com algo muito poderoso. Era a vontade de crescer. A vontade de crescer era muito grande dentro de mim. Quando eu cheguei em Rondônia, eu costumo dizer isso, eu cheguei aqui, eu era tão atrasado que eu sequer sabia andar de bicicleta. Aprendi muitas coisas tardiamente, e o atraso, ele não é destino. O atraso, ele é o ponto de partida de quem vai chegar mais longe, com mais história para contar. E é isso um pouco, né? Tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi ao longo de toda essa caminhada, de toda essa trajetória, eu procuro ensinar um pouco. Então, eu não sabia sequer andar de bicicleta, aprendi quando eu cheguei em Rondônia, com quase 20 anos de idade, porque eu precisava trabalhar em uma empresa de assistência técnica e extensão rural, na Emater, e não tinha, exigia-se CNH. Mas como CNH, se o rapaz com 20 anos não sabia nem andar de bicicleta? E agora, José? Então foi aquela peleja, foi aquela luta, meus irmãos me ensinando a andar de bicicleta, para que depois eu pudesse aprender a andar de moto e depois tirar a habilitação. Até 20 anos eu nunca tinha pego num volante de carro, nunca tinha subido, para
vocês verem, para vocês entenderem a limitação. Não sabia sequer andar de bicicleta. Então, tive que aprender muito tarde algumas coisas, o ambiente era muito limitado. Quando você nasce em um ambiente limitado, muitas habilidades chegam com atraso, e é o meu caso, e foi assim que aconteceu comigo. Mas eu procurei, nesse período todo, desenvolver a minha resiliência. Muita gente desiste por causa de tudo isso. Eu tinha tudo para ter desistido, eu tinha tudo para ter ficado na beira do caminho, mas quanto mais a vida batia, quanto mais a vida me segurava, mais eu tinha vontade de chegar, mais eu acreditava que eu iria alcançar os meus ideais, os meus projetos, os meus sonhos. Então, eu escolhi persistir e transformar um atraso em força. E tinha muita força. A gente tem que tomar muito cuidado para que nesse caminho, para que nessa trajetória, a gente não caia em algumas armadilhas. Existem algumas coisas que acontecem, existem algumas vozes, existem pessoas para nos desestimular ao longo da caminhada. E uma das coisas que a gente acredita é que, e é um grande mito, que quem nasce em lugar simples não chega mais longe. Sim, é possível você chegar. Não é o lugar que te faz, é o que você carrega dentro de você, é o teu desejo de crescer. O que realmente define o teu destino para a pessoa, é o que ela aprende, é o que ela decide e o quanto ela persiste. Não importa onde você nasceu, não importa as condições, não importa as pessoas que atravessaram o seu caminho, tentando te desestimular, tentando te parar e tentando cortar, podar os teus sonhos. E eu sempre digo que tem muitas pessoas com esse perfil, desestimulando, matando sonhos, desencorajando as pessoas. E eu procuro hoje, na minha trajetória, na minha caminhada, ser um profissional, ser uma pessoa que eleva as pessoas, que estimula as pessoas a crescerem. E eu sempre digo, não é porque eu aprendi apanhando que eu vou ensinar batendo. Hoje eu procuro toda essa luta, todo o meu aprendizado nessa caminhada, nessa trajetória, eu procuro ensinar, eu procuro transmitir para as pessoas à minha volta, para que eu sirva de exemplo, para que a minha história sirva de inspiração, para que as pessoas queiram crescer, queiram conquistar o seu espaço, queiram estudar, queiram se dedicar cada vez mais. O poder, o poder da educação. Só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer a minha faculdade aos 40 anos de idade. O aprendizado em minha vida, ele sempre foi a base de tudo. O início de curiosidade, eu sempre fui... O início da curiosidade, eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, extremamente interessada no que estava acontecendo, nas tendências, nos futuros. Isso foi me dando bastante experiência ao longo de toda a caminhada. E os estudos eu fui aprofundando, eu fui me aprofundando nos estudos. A minha faculdade, eu só fui fazer aos 40 anos. Quando eu fiz, eu já estava com 40 anos. E depois que eu fiz a minha faculdade, comecei a fazer algumas especializações, comecei a buscar o meu crescimento, tudo tendo como alicerce a educação. O sonho de entrar no Banco do Brasil, isso aconteceu quando eu tinha 27 anos. Isso eu já estava em Rondônia, o ano era 1993.
eu costumo dizer que o meu sonho, eu sonhei por 18 anos, eu não abri mão do meu sonho. Eu insisti, eu persisti, mas eu não desisti. E foi esse sonho que me fez chegar até aqui, que me fez chegar onde eu cheguei. Passo 27 anos no Banco do Brasil, eu me aposento e depois eu entro em uma cooperativa de crédito, onde eu permaneci mais quase 4 anos, onde eu totalizei 31 anos de sistema financeiro. E a educação, ela terminou? Não. Para mim, muito pelo contrário, ela continuou. Mesmo depois da minha aposentadoria, eu tinha um sonho comigo. Eu digo que eu sou um eterno sonhador, que os sonhos me trouxeram até aqui e eu continuo sonhando. Cada dia mais eu tenho novos sonhos. E eu tinha um sonho de ser aluno da FGV. Por quê? Como eu sempre estudei, não tive privilégio, não tive oportunidade de estudar nas melhores escolas, mas eu dizia para mim mesmo, eu vou fazer algum curso, alguma especialização pela FGV, porque eu admiro e eu gosto do padrão da FGV. E isso mesmo, depois de aposentado, eu realizei esse sonho. Algumas pessoas que me conhecem, que convivem comigo, até falam assim, mas Geraildo, você está aposentado, para que você ainda está estudando, para que você... Eu acredito muito que o melhor para a minha vida ainda está por vir, eu continuo estudando, e eu digo sempre que eu não quero me tornar aquela pessoa obsoleta, eu quero continuar estudando, eu quero continuar impactando vidas, e eu quero continuar sendo inspiração para as pessoas, para que as pessoas olhem para a minha história, olhem para a minha trajetória e sintam também o mesmo desejo de crescerem, de sonharem e de continuarem evoluindo. Eu sempre digo, por onde eu passo, que a pior coisa é um ser humano obsoleto, aquele ser humano que parou, que estagnou e que não quer mais crescer. Quando isso acontecer comigo, eu vou dizer, pode enterrar, porque para mim não tem mais sentido. A energia que eu tenho, a minha vontade que eu tenho de aprender, de continuar aprendendo, e também de continuar ensinando, de continuar compartilhando as minhas experiências, as minhas vivências, a minha trajetória. Eu até conto uma história que eu conversando uma vez com uma amiga, já eu aposentado e trabalhando em uma cooperativa de crédito, e ela disse, Geraildo, vai curtir a tua aposentadoria. Aí só para brincar com ela, só para, né, sacanear um pouco, eu disse, olha, eu vou trabalhar até 70 anos, e quando eu parar eu vou fazer uma outra faculdade. Ela, tu é doido, tu vai fazer faculdade do quê? Eu falei, vou fazer Direito. Mas é uma brincadeira, mas quem sabe eu estarei também estudando aos 70. Não posso dizer que isso é impossível, pela minha vontade, pelo meu desejo de continuar crescendo, de continuar aprendendo. E eu acredito muito que nunca é tarde, nunca é tarde. Aprender não tem idade, nunca é tarde para você. Ah, eu já tenho 40, 50 anos, não tenho mais idade de estudar. Eu fico muito triste quando eu escuto expressões como essas. E eu acho muito bonito quando eu vejo, igual esses dias, salvo engano, uma pessoa com 70, 80 anos, ingressou num curso, não sei se de medicina ou de direito, mas ingressou. Eu acho muito bonito quando você não se limita, quando você não impõe limite, porque o limite não são eu nunca vou permitir que os outros coloquem limite no Geraildo, que digam que eu não posso, que eu não tenho mais idade. Quem sabe da minha vida, quem sabe do que eu carrego dentro de mim sou eu. E eu não permito que ninguém opine em relação a isso, e eu nunca vou dar ouvido a conselhos que venham para me parar,
para me desestimular. Eu quero continuar aprendendo, apesar da minha idade. Como eu fiz a graduação aos 40, como eu realizei o meu sonho de um MBA na FGV depois dos 50 anos, depois dos 55 anos, e eu quero continuar nessa toada de continuar aprendendo, de continuar crescendo. Educação não tem prazo de validade, vale muito a pena. A gente está sempre buscando, a gente está sempre crescendo. Eu venho da datilografia, e só para contextualizar um pouquinho as dificuldades que foram lá no sertão da Paraíba, quando eu fiz a datilografia em 1980, as coisas eram tão difíceis que tinha uma campanha eleitoral e minha mãe chegou para o candidato e disse: eu voto, mas o meu filho precisa fazer o curso de datilografia. E, enfim, concordou, ele começou a pagar o curso de datilografia. Eu comecei no mês de julho, fiz julho, agosto, setembro, outubro. Quando chega em novembro, o candidato não se elege. Minha mãe foi buscar a mensalidade, ele disse: eu não me elegi. E ela disse para ele, minha mãe, faca na caveira, disse: olha, o meu compromisso era votar em você, e o seu era pagar o curso de datilografia para o meu filho. Meu filho só falta 2 meses, ele não vai parar. Enfim, minha mãe lutou muito para isso. Eu fiz o meu curso de datilografia. Quando eu venho trabalhar no Banco do Brasil, a ferramenta de trabalho era uma máquina de datilografia em cima da mesa e os formulários. E eu consigo acompanhar toda essa evolução tecnológica do banco, né, da datilografia aos terminais, ao online chegando, à internet chegando, e como eu era aquela pessoa curiosa, eu sempre aprendendo, sempre antenado com o que chegava, com a modernidade que chegava, e também muito de olho, muito antenado com as tendências, como diz a música do Lulu Santos, para onde caminha a humanidade. Eu sempre de olho, eu sempre procurando enxergar. Para quê? Para que com isso eu consiga desenvolver habilidades, consiga desenvolver novos aprendizados e não me distancie disso aí. Isso é um processo gradativo para que eu me mantenha atualizado, me mantenha em dia e me mantenha sempre colado nas tendências, nas tecnologias, no que há de melhor, nas inovações, e também de olho com as oportunidades que tudo isso trazem. Porque não basta eu apenas estudar, eu simplesmente me dedicar a estudar, obter minhas formações, meus certificados. É preciso que eu tenha esse interesse, é preciso que eu tenha esse olhar. E quando eu me aposento no Banco do Brasil em 2020, eu comecei a me perguntar: e agora, José, o que é que eu vou fazer? Uma certeza eu tinha: eu não quero parar, eu não quero me entregar, eu não quero viver uma vida de aposentado. No popular, eu não quero colocar o pijama, até porque eu sempre fui da linha de pensamento de que eu me capitalizei em conhecimento, eu busquei crescer, eu busquei evoluir ao longo de todas essas décadas, e agora eu vou pegar tudo isso e eu vou colocar num canto, deixar de lado. Para mim não faz sentido. Respeito os profissionais que se aposentam e dizem: eu vou viver a minha vida de aposentado, eu vou ficar quieto no meu canto. Eu sempre me considero que eu tenho muita energia, muita disponibilidade, e eu tenho esse DNA de estar me reinventando, inovando, e a aposentadoria, para mim, ela foi um recomeço. Eu costumo dizer que eu deixo esse momento que eu vivi, ele é extremamente útil, ele faz parte da minha história, mas eu quero construir, viver novas etapas, viver novos ciclos. E para isso eu procurei me reinventar. Em 2020, eu comecei a trabalhar o meu perfil no LinkedIn. E no LinkedIn eu comecei a crescer, entrei no digital
com muita força e levando um pouco da minha experiência para esse espaço digital que me proporcionou crescer de maneira tal que hoje eu estou no LinkedIn com 150 mil seguidores. E para mim é um ambiente de muito crescimento, de muita oportunidade, um ambiente onde eu interajo com pessoas no mundo inteiro, e isso me traz oportunidades de crescimento cada vez maiores. E algumas pessoas, né, até pessoas jovens com quem eu convivo, não tem essa afinidade, muitas vezes, com as redes sociais, não tem essa afinidade, e tem uns que são até avessos ao digital. E eu, como eu transitei da datilografia ao digital, eu vejo o quão importante e o quão valioso é essas ferramentas digitais, quando eu faço bom uso, quando eu uso de forma que contribui com o meu crescimento, que contribui com a melhoria, que desperte novos olhares, que me traga novas oportunidades. Eu sempre falo da obsolescência humana, e eu digo que quando você tem um computador obsoleto, você vai numa loja, você troca, mas quando você é um profissional, quando você é uma pessoa que se tornou obsoleta, porque você parou no tempo, porque você deixou de acompanhar essa tendência, essa modernidade, deixou de entrar nesses campos, e você se tornou obsoleto, para você se atualizar, para você entrar numa melhor versão, você demora um pouquinho. Por isso que eu sou muito adepto dos pequenos passos, do famoso 1% melhor que ontem, crescer 1% todo dia você está aprendendo algo novo, todo dia você está construindo a tua melhor versão, o teu melhor projeto. Quando você age, quando você atua assim, é muito mais fácil de você se manter atualizado do que, de repente, você ser surpreendido e muitas vezes você perdeu uma oportunidade que surgiu, que está à tua frente, mas essa oportunidade, ela contempla uma pessoa que está mais atualizada, uma pessoa que acompanha, que entende, que consegue trabalhar e lidar minimamente com o uso de ferramentas tecnológicas. Hoje o debate é muito grande em torno da inteligência artificial. E eu que venho, né, da datilografia, que passei pelo mundo off até o mundo digital, eu sou um aficionado por esse mundo tecnológico, porque só quem viveu naquela época passada acaba dando muito mais valor na época atual, numa época de agilidade, numa época que eu estou aqui, minha irmã está lá na Paraíba, eu faço uma chamada de vídeo instantaneamente. Quando eu cheguei em Rondônia em 86, a nossa comunicação era através de cartas, escrevia uma carta, levava no correio, quantos dias para chegar lá, quantos dias para chegar a resposta, enfim, era muito mais difícil. Então, hoje tem essa facilidade, hoje tem essa modernidade, então é extremamente interessante que, independente da tua idade, independente da tua geração, que você procure entender, que você procure olhar para essas tendências, para essas tecnologias, para esse mundo que está aí, né, batendo na nossa porta todo dia, cada vez mais evoluindo, cada vez mais um mundo com mais tecnologia, com mais oportunidades, e que eu não me distancie, independente da minha idade, independente da minha geração. E às vezes eu vejo pessoas da minha idade, pessoas da minha geração, com baixo uso de tecnologia, com muita aversão a utilizar essas ferramentas. E eu acredito que essas ferramentas, elas não têm idade, não é coisa só dos mais novos, é de todos, independente da tua idade. Basta você carregar dentro de você o desejo de aprender, o desejo de crescer. Atualmente, eu estou com uma mentoria, onde eu faço uma mentoria, a minha mentoria ela visa elevação pessoal, melhorar
o nível de profissionais nas suas carreiras, no exercício de suas lideranças. Nesse pacote de melhoria, eu escrevi um livro, onde esse livro é Transformando Cicatrizes em Combustível para a Vitória. É o meu primeiro livro, o primeiro de muitos, porque virão outros onde eu quero deixar registrado um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, do meu crescimento ao longo dessas 6 décadas. Esse livro ele é extremamente valioso, ele traz muitos insights de como eu enfrentei muita dificuldade no exercício da liderança, no exercício da profissão, onde como eu cresci, todas as minhas experiências elas estão aqui dentro e eu resolvi compartilhar como forma de contribuir para outras pessoas. Eu sempre digo que uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu sempre fiz foi socializar conhecimento. Uma das características do Geraildo, para quem convive comigo, sabe, socializar o conhecimento. Eu amo quando eu aprendo coisas novas e eu compartilho com as pessoas à minha volta, onde eu não quero só para mim, onde eu quero aprender, mas que esse aprendizado ele não sirva só para o meu crescimento, ele sirva para o crescimento de outras pessoas. E é uma das características, para mim é um dos diferenciais. Com o tempo, eu percebi que a educação não transforma apenas carreira, a educação ela vai muito além, a mentalidade e visão, decisões estratégicas, o próprio futuro da nossa família, ela passa pelo nosso crescimento e a educação como ferramenta. Então, quando eu cresço através da educação, outras pessoas crescem. Quando eu realizo os meus sonhos, outras pessoas também se realizam. E o curioso e o interessante, e eu preciso registrar e dizer isso aqui, é que o sonho que eu carregava de ser funcionário do Banco do Brasil, quando eu me aposento, o meu filho entra no Banco do Brasil. Então, eu saio por aposentadoria e o meu filho ingressa. E eu digo sempre, como Deus é bom o tempo todo. Eu sonhei para mim e o meu sonho ainda sobrou um pouco para o meu filho. E hoje ele trabalha lá no Banco do Brasil. E às vezes em conversa ele diz assim, pai, você não tem ideia de como era importante quando eu ia com o senhor no Banco do Brasil. Então, muitas vezes você está inspirando outras pessoas sem você saber. Eu jamais imaginava que meu filho iria trabalhar no Banco do Brasil. E eu vejo em tudo isso a bondade de Deus. Eu sonhei e Deus disse, o teu sonho foi tão grande que ele serviu para você e serviu para os teus filhos. Eu confesso que eu nunca imaginei de ver meu filho trabalhando no Banco do Brasil, e hoje ele está trabalhando no Banco do Brasil, feliz, e gosta da empresa, né? Dentre as minhas reinvenções após a aposentadoria, eu sempre fui um cara, eu tenho muito medo de altura. E em 2021, eu me desafiei a enfrentar meus medos de altura. Eu passei a fazer algumas aventuras, salto de paraquedas, fiz saltos de pêndulo, tudo isso consta na minha rede social, lá no meu Instagram. E eu fiz tirolesa de bike, na Skybike mais alta do Brasil, a 150 metros de altura. Quando eu estou vivendo essa experiência, eu estou dizendo para aquele menino do sertão, aos 20 anos você não sabia andar de bicicleta, mas hoje você pedala nas alturas. Uau! Isso é uma forma que eu encontro de superar o meu medo de altura e também de dizer para as outras pessoas, é possível você superar os seus medos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque os nossos medos, eles podem nos paralisar. E é extremamente interessante que eu procure conhecer os meus medos, o que me amedronta, e eu ouse desafiar esses medos. Dizer, não, medo, aqui você não tem espaço, aqui você não tem vez, você não vai me impedir de crescer, de avançar. E depois da aposentadoria,
eu acionei esse modo aventureiro, onde hoje eu faço esses saltos, e eu faço primeiramente para superar o meu medo de altura, mas também para inspirar outras pessoas a enfrentarem os seus medos. Depois que eu saltei de paraquedas, que foi a minha primeira aventura nas alturas, 10 pessoas saltaram e todas disseram: eu fui inspirada pelo Geraildo. Dentre eles, os meus 3 filhos, nós fizemos um salto conjunto. Então, é sobre isso. É sobre você se superar, é sobre você enfrentar os seus medos, e é sobre você ser inspiração através das experiências que você vive, através da sua evolução, através do seu crescimento. O que a educação realmente faz? Ela amplia a nossa mente, ela melhora o nosso pensamento crítico e ela nos prepara para enxergar possibilidades de acreditar no futuro. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu me dedicava, mais eu acreditava no futuro. Sempre acreditar que o futuro pode ser maior que o passado, é a maior lição que podemos aprender. Então, eu sempre acreditei em futuro, sempre acreditei em dias melhores, e eu continuo acreditando, sabe? Eu continuo acreditando no meu futuro, em dias melhores, e eu continuo me preparando, cada vez mais, continuo me preparando, continuo estudando, continuo de olho em pontos de melhoria, em pontos de crescimento, e para que isso aí amplie a minha mente, para que isso o meu pensamento crítico evolua e que cada vez mais eu consiga enxergar oportunidades. Para quem nasceu em lugares simples, né, seja no sertão, em comunidades simples ou em regiões com poucas oportunidades, não deixe que a sua origem determine o seu destino. Não permita que vozes contrárias te paralisem. Sua origem, ela é apenas o seu ponto de partida, não é o seu limite. Hoje, quando eu olho para trás, hoje, quando eu volto no sertão, eu vejo o quanto Deus foi bom, o quanto Deus foi generoso comigo, o quanto Ele me proporcionou crescer na vida e me oportunizou ser alguém na vida, conquistar o meu espaço, e continuo buscando, continuo querendo crescer mais, continuo querendo conquistar mais e continuo cada vez mais querendo impactar vidas, ser um agente de transformação para as pessoas em minha volta e nunca desacreditar. Se tem alguém que não pode deixar de acreditar em mim, primeiramente essa pessoa sou eu. Eu não posso esperar que outros me validem, que outros acreditem. Começa em mim essa acreditação. Eu que primeiro tenho que depositar fé em mim, e eu sou a primeira pessoa a acreditar em mim, sempre, né? E sempre, sempre, sempre. A porta da mudança, ela é sempre aberta pelo lado de dentro. Então, eu preciso olhar sempre para o meu interior, buscar fortalecer o meu interior. E tem coisas na vida que ninguém vai poder fazer por você, tem portas que ninguém pode abrir por você. Mas quando você decide, a vida muda. Quando você passa a acreditar mais em você, quando você passa a olhar para dentro de você, quando você passa a olhar para si e se perguntar onde eu preciso melhorar, onde eu preciso crescer. Quando você começa a fazer essas perguntas, as respostas elas começam a chegar. E sempre tem em mente não desacreditar de você, sempre, sempre acreditar em você. Eu sempre carreguei muito essa crença dentro de mim, de que eu venceria, de que portas se abririam. Mas, primeiro, eu acredito em mim. Primeiro, eu me fortaleço. Primeiro, eu desperto sonhos. Eu procuro sonhar, eu procuro acreditar. E eu busco crescimento. E tudo fica muito mais fácil quando a gente parte desse ponto de que nós primeiro acreditamos na gente. Primeiro eu acredito em mim.
Não delego, não terceirizo isso para ninguém, até porque o mundo está cheio de pessoas que elas são muito mais, elas têm muito mais capacidade e habilidade de te diminuírem, de te desestimularem e de matarem os teus sonhos. Não permita que ninguém, quem quer que seja, mate seu sonho, nem que essas pessoas elas estejam dentro do seio da família, nem que essas pessoas estejam próximas a você. Não permitam, em hipótese alguma, que elas sejam um instrumento de te paralisarem, de te fazerem desacreditar. Mesmo que o mundo à tua volta esteja dizendo o contrário, acredite, confie, lute, batalhe e persista. Que você vai, com certeza você vai chegar onde você quer chegar. Hoje, depois de tudo isso, depois de toda essa construção, eu olho muito e eu olho muito para o meu legado e eu me pergunto muito o que é que eu quero deixar, qual é o meu propósito e como é que eu quero me sentir cada vez mais daqui para frente. Então, hoje o meu propósito, ele é muito simples, é ajudar pessoas a perceberem algo fundamental, ajudar as pessoas a perceberem que vocês são maiores do que as circunstâncias. Não importa em que circunstância você esteja vivendo, não importa o teu momento atual, não importa a tua dificuldade, não importa o fundo do poço em que você se encontre. Acredite, lute, tenha fé, persista. Eu já vivi situações na minha vida onde eu já estive no fundo do poço, onde só eu acreditava em mim, onde só eu acreditava que eu ia superar. Mas a minha fé, a minha força e o meu desejo de sair daquela situação, de sair do fundo do poço, foi o suficiente para me tirar do fundo do poço e dar saltos gigantescos depois de tudo isso. Então, por mais que a coisa esteja difícil, por mais que a coisa esteja ruim, não desacredite nunca. E eu digo sempre que se a minha história provar isso para uma única pessoa, já valeu a pena. E eu quero, nessa minha caminhada, nessa minha trajetória, continuar inspirando pessoas, através da minha experiência, através de tudo que eu vivi. E eu quero continuar sendo essa referência para a minha geração, não só para a minha geração, e para outras gerações. Eu quero que as pessoas olhem para o Geraildo e digam, se o Geraildo conseguiu, eu também posso conseguir. E eu quero ser esse instrumento de ajudar as pessoas a crescerem, a elevarem o seu nível, a elevarem o seu nível de consciência e a despertarem os seus sonhos, e cada vez mais a sonharem, a desejarem serem a sua melhor versão. Hoje eu me pergunto muito como é que eu quero ser daqui 10 anos. Em setembro eu completo 60 anos, mas eu já começo a visualizar. E o Geraildo de 65 anos? E o Geraildo de 70 anos? Daqui a 10 anos, você quer contar uma história de desculpas ou uma história de transformação? Eu quero continuar contando uma história de transformação. E quando a educação encontra coragem, o destino muda. Então, que a sua coragem seja encontrada pela educação, que o teu desejo de crescer, o teu desejo de voar alto, o teu desejo de pedalar nas alturas, ele venha ao teu encontro, e que você lute incessantemente para que isso aconteça, para que você cresça, para que você evolui, e para que você seja a sua melhor versão, e que você deixe nesse mundo a melhor contribuição possível. Algumas coisas para mim aconteceram tardiamente, e não tem nenhum problema por isso. Nem por isso eu desanimei, nem por isso eu desisti, nem isso me fez paralisar. Então, assim, que você não desanime. Não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja vivendo, o que você esteja atravessando, as dificuldades. Hoje, geralmente, quando eu vejo alguém passando alguma dificuldade, eu sempre vejo, está construindo a história dele do futuro, está construindo
a história dele do amanhã tá preparando o legado, está construindo o legado. E para finalizar, e para terminar, eu gostaria de dizer, de citar a letra de uma música que eu gosto muito, que é a letra da música Sementes do Amanhã, que ela diz: ontem, um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. O meu muito obrigado. Nossa, Geraldo, que história fantástica, assim, eu que agradeço a sua presença por ter engrandecido aqui o nosso momento, né, nesse mês tão importante para minha categoria, para minha área, que é o mês do bibliotecário, meu amigo. Que história de superação, que aprendizado, é sempre muito bom lhe ouvir. Não tem como a gente não se emocionar lhe ouvindo, né? Todo esse seu storytelling, toda essa perspectiva de onde você ainda quer chegar e uma motivação muito grande para nós, nos motiva, na verdade, né? A continuar em meio aí às batalhas do dia a dia, tá? Deixa, antes da gente fazer nossa interação final, deixa eu agradecer ao pessoal que passou por aqui. Eu não sei se eu consigo trazer aqui alguns comentários aqui à tela. Não, vai ficar na sua frente aqui. Então, deixa eu vou citando aqui no LinkedIn, certo? Nós Uhum. passaram por aqui o Victor Rodrigues, o Edmilson Soares, o Carlos da Silva, o Alex Siqueira, o Marcos Marconi, Jerônimo Araújo, Hudson Lara, Albert Barreto, o Pedro Gonzalez, a Paula Pink, o Eliomar, a Celina Miguel e a Débora Araújo. Obrigado, pessoal. Acredito que cada um aqui admira demais a trajetória do Geraildo, né? Alguns comentários aqui na tela do Eliomar, do Jerônimo, tá? Eu acredito Gera, que o Hudson, o Carlos da Silva, a Maria Anália também esteve aqui conosco, tá? Brilhante trajetória. O Luiz Robson também apareceu por aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui o comentário do Luiz. Luiz Robson. Luiz Robson Muniz, né? O Edmilson, grande mestre Geraildo. A Débora, fantástico, grande mestre. O Carlos Baci, né? Carlos Baci Neto também apareceu por aqui. E o Joel Florencio deixou aqui uma mensagem, deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Prezado mestre, boa tarde. Estou sempre estudando com os meus 68 anos. Que exemplo, hein? Estou atuando no teatro. Estou concluindo o curso de terapia de reprocessamento generativo. Abraços com carinho, professor Joel Souza de Piracicaba. Obrigado, professor, pela sua presença também aqui com a gente, tá? Geraildo, nessa sua trajetória existe uma ferida que a gente precisa discutir nos dias de hoje e que por muito tempo acredito que foi colocada para debaixo do tapete, mas hoje não é tão admissível assim, que é a questão do etarismo, né? Uhum. Eu testemunhei, né, há algum tempo, situações bem lamentáveis, né, de uma determinada instituição, escantear mesmo, né? Quem estava mais tempo, de não valorizar o trabalho, de julgar que a pessoa não se atualizava, quando na verdade era o contrário, porque cada um tem o seu ritmo, né? É diferente o Uhum. ritmo da geração que está chegando para a geração intermediária, que é que eu faço parte, né? A caminho dos 40 mais, e para a geração que já está aí há um bom tempo. Então, como é que você visualiza no ambiente corporativo essa temática, Geraildo? Você sentiu em algum momento isso na pele?
O Edvander, eu acabo não sentindo, assim, porque sem falsa modéstia, eu me considero um. Estou entrando aí, estou batendo na porta dos 60 mais. Em breve eu já vou estar com, né, com a plaquinha lá dos 60 mais. Mas, assim, eu tenho, o Edvander, igual eu falei, tudo isso um pouco que eu trouxe aqui, eu sempre tive muito essa busca da curiosidade, da melhoria, do crescimento e tal. E, Edvander, eu entendo que algumas organizações, elas não olham muito, né, com carinho para essa coisa aí da turma dos 50 mais, dos 60 mais. Mas eu sempre digo, Edvander, que eu não sou a favor da bandeira pela bandeira, de defender, sabe, o idoso, de defender os 50, os 60 mais. Eu vejo a pessoa, qual é o nível tal. E é aquele cuidado que eu disse. E é o que eu sempre digo, sabe, Edvander, não importa a tua idade, esteja na tua melhor versão, esteja vivendo o teu melhor momento, respeitando, claro, o teu ritmo. Nem todo mundo tem um ritmo acelerado, mas eu também não posso descuidar de muitas coisas, entende, Edvander? Então, assim, eu entendo que eu não sou a favor de que a organização cumpra uma tabela de ter 50, 60 mais, se ele não tiver aderente ao que a empresa pede, se ele não tiver com esse olhar. Então, assim, Edvando, infelizmente, a gente precisa encarar essa realidade bem de frente. E também ter os despertar essa geração, que são muito afetadas. E não adianta, eu vejo muito assim, não adianta eu simplesmente reclamar. Eu tenho que dizer, olha, eu... E hoje, Edvando, é a minha luta, e daqui para frente ela será cada vez mais intensa, para que eu não seja considerado aquele velho ultrapassado, aquele 60 mais ultrapassado. Opa, não, aqui não. Pode trazer uma molecada aí de 20, 30 anos para eu disputar de igual para igual com eles, né? Respeitando a sua cada fase. Uhum. Mas eu não quero ficar ultrapassado. E é o que eu digo sempre, sabe, Edvander, é o que eu falo muito. Cuidado para não se tornar obsoleto. Né? Cuidado com a obsolescência humana. Para mim, ela é o grande vilão e é o que mais prejudica a turma da minha geração. Esses tempos atrás, Edvando, infelizmente, eu estava em um evento onde eu vi uma pessoa e ela estava numa condição de necessitar de voltar para o mercado, ela estava desempregada, mas, assim, a pessoa com algumas limitações, entendeu, Edvando? E não conseguia nem verbalizar, nem externalizar, tipo assim, o problema, a situação, tinha dificuldade. E aquilo me doeu por dentro, que eu falei assim, poxa vida, sabe? Precisava ter evoluído. E outra coisa, Edvando, hoje uma coisa assim que eu falo sempre quando o assunto é educação, Edvando, que hoje nós vivemos numa era muito fácil, numa era onde você tem conhecimento na palma da mão. E quando eu digo, e eu sempre falo isso, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso, mas tem tanto cursos gratuitos, e os gratuitos você está fazendo, e os gratuitos você está tirando proveito, quando você entra numa plataforma do Cocriando, quando você entra numa plataforma da Universidade Federal do Ceará, aí lá o que é que tem de cursos gratuitos? Então, Edvander, e eu já conversei com pessoas onde elas são tão evoluídas, tão desenvolvidas, e elas sequer fizeram um curso de graduação, vamos assim, entende? O senhor estudou até... Não, eu estudei até o ginásio, estudei até o primário, mas a pessoa tem uma desenvoltura. E o que é que faz essa pessoa ter isso aí? Onde é que ela adquire esse conhecimento? E os conhecimentos estão muito acessíveis, entende, Edvanda? Por exemplo, você vai no YouTube, você aprende desde trocar um cano, as técnicas mais modernas está lá no YouTube. Onde o próprio TikTok, Edvander, que muitos condenam, lá se você colocar liderança e você começar a curtir só vídeos de liderança, você vai ter acesso aos melhores vídeos de liderança. Estoicismo, que eu gosto, lá eu escuto cada vídeo, eu falo, uau, olha aqui, mas alguns preferem estar nos de dancinha, no dos cachorros, no das piadas, no do humor, não que isso não seja bom, não que você não precise, mas em menor quantidade.
mas eu estou falando é que a gente saiba aproveitar essas oportunidades. Cursos gratuitos em muitos lugares, oportunidades de crescimento. Então, e você precisa ficar vendo muito? Não, tira uma hora por dia que diga essa hora é para melhoria. Eu vou ver vídeos onde eu vou aprender, onde eu vou melhorar, onde eu vou evoluir a minha mentalidade, o meu pensamento. Então tem muito isso, sabe, Edvando? E esse cuidado a gente precisa, sabe? Para a gente não ficar só condenando as corporações. Eu entendo o papel, eu entendo que tem muitos, e eu entendo que tem também, quando a gente olha para esse universo, tem muitos 50, 60 mais muito bons e que não estão encaixando, mas eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado por umas tendências, esse profissional ele será mais valorizado aí nos próximos anos, eles tendem a ser mais demandados, mais procurados, mais até por um problema de outras gerações, então precisa ser aquele ponto de equilíbrio, né, de melhoria de gerações. Eu não gosto e eu não valorizo essa coisa de gerações, essa coisa de um condenar o outro, eu não me posiciono e eu não vejo que a minha geração é melhor que a geração do meu filho. São épocas diferentes, visões diferentes, formações diferentes. Então, assim, é preciso a gente entender que um complementa o outro, e eu valorizo muito essa coisa de um complementar o outro, sabe? O Edvando é de uma geração que é diferente da do Geraildo, mas eu aprendo com o Edvando aprende comigo, e é uma simbiose, eu preciso dessa geração nova, a geração nova precisa de mim. Então, é preciso que a gente entenda essa balança para manter um equilíbrio. Excelente, excelente. Agradecer aqui também a Denise Silva também, reagiu aqui à nossa publicação no LinkedIn. O professor Joel, ele trouxe aqui mais 2 comentários. O segredo é o movimento. Ando muito de bicicleta. Estou estudando inteligência artificial. Estudar sempre. Abraços. Sim. E aí ele complementa. Depois dos meus 50 mais, fiz curso de teatro e contação de histórias. Que massa. Ganho bons cachês depois de sair da zona de conforto. Abraços, é isso mesmo. É sempre ocupar a mente, né, Geraildo? Assim, Sim, sim, cuidar, né, do corpo e enfim, tá sim. sempre nessa ponderação aí, nesse equilíbrio, né? Não diz o ditado, né, Edvando, que mente vazia é ferramenta do diabo, né? Então, assim, preenche esse negócio, para o diabo não se apossar. E Isso. é exatamente isso, quando eu estou ocupado, fazendo, acontecendo, buscando isso aí, eu não tenho pensamentos para ficar reclamando, ficar, sabe, reclamando da vida. Não, a minha cabeça está ocupada, e como o seu Joel falou aí, eu gosto, eu admiro o seu Joel, sim, é uma figura. E é aquela coisa, antes, Edvando, eu achava que a academia era coisa de jovem. Depois que de setembro do ano passado que eu entrei, eu falo, não, as academias estão trabalhando mal o marketing dela. Era para investir mais, dizer, ei, aqui é o lugar de velho, venha para cá, velharada. Eu vi seus posts recentes aí. Então, assim, eu estou na academia e para mim é vida, sabe? Quando eu estou ali me movimentando, mexendo no esqueleto, eu digo, eu quero viver muito, sabe? Eu quero viver muito. E para isso eu tenho que estar nesse movimento. E eu digo aí para os meus contemporâneos que, por exemplo, se a gente parar, a gente enferruja muito mais rápido e a tendência é você capotar logo, né, em seguida. Professor Joel, o meu sonho é tomar um café com o Geraildo. E acrescento aqui em comentários. Geraildo, seu desafio, assim, esses desafios que você tem nas mentorias, né? Existe, assim, alguma, sem citar nomes, enfim, casos, mas existe alguma ocasião que tenha te marcado mais em todo esse percurso, com tantas pessoas que você já orientou, que você já trabalhou, já chegou junto mesmo, assim, que você chega junto de verdade, valendo, sem soltar a mão, sem largar a mão. Sim, tem. Então, Edivander, eu me sinto hoje tão realizado que esses dias eu conversando com alguém, eu até falei assim, eu não quero mais falar de número, né, coisas do banco, daquelas coisas de bancos, eu não quero mais falar, eu quero falar das soft skills, eu quero falar da melhoria humana, da contribuição que eu posso fazer para os profissionais. Existem sim, Edvando, existem muitos casos, né, que eu fico assim extremamente feliz,
de ver a contribuição, de ver o fato de você dizer, ei, eu estou aqui, né, para caminhar do seu lado, para segurar na sua mão, para não soltar a sua mão. E isso me traz muita realização hoje, sabe? E o meu legado daqui para frente, cada vez mais que eu quero construir, é em cima disso daí. Eu tenho me realizado muito com os processos de mentorias, e estou formatando algumas coisas novas por aí, mas é muito gratificante, e eu digo, né, Divander, que hoje o mundo é carente de pessoas e de profissionais com esse olhar mais humano, com esse olhar mais apoiador. Eu vi um vídeo de um médico que ele diz assim, eu não tenho ombro para você chorar, né? Para você encostar a cabeça e chorar. Eu tenho braços para te puxar para frente. E eu acho que é um pouco desse papel, né? Da gente segurar, da gente dizer, eu acredito em você, vamos juntos, vamos crescer juntos. E um contagiar o outro. E eu digo sempre, Edivanda, que num processo de mentoria, os dois ganham, e eu nunca vou por uma mentoria achando que eu sou mais que o Edvander, ou que o Edvander é mais do que eu sempre vou aberto para aprender, do mesmo jeito que eu, como mentor, eu estou ouvindo que o Edvander, eu estou aprendendo com o Edvander, eu estou aprendendo com o meu mentorado, e eu também eu acabo e cresço, e eu cresço muito. Então, é um processo de crescimento mútuo, né? Mas tem muitos exemplos, tem muitas coisas assim. Ainda ontem, numa mentoria, eu estava vendo, assim, eu tenho um mentorado até mais recente, ele falando assim, ele vibrando do que ele está aprendendo, do que a gente está construindo junto, sabe? Né, os insights, o que ele está lendo, algumas coisas um material que ele está recebendo. Então, assim, é muito gratificante você ver que isso aí a gente está contribuindo para deixar um mundo melhor, para contribuir com a melhoria das pessoas. E isso, né, Divande, quando eu olho para trás lá para minha geração, não tinha tanto, né, essa coisa que a gente vê hoje de um mentor, de um coach, de alguém, sabe, desses profissionais. Quem orientava mais era o pai, era um irmão e um professor em sala de aula, mas você não tinha tanto. Por isso que eu sou um aficionado do mundo digital, porque o mundo digital, esse mundo digital, ele te oferece, ele te oportuniza muita coisa, muitas ferramentas de evolução. Basta você querer e basta você ter a sensibilidade de olhar com esse olhar de crescimento, com esse olhar de busca e de valorizar o que está posto aí, porque tem muita coisa boa para a gente, né? Resta a gente. Eu lembro, Edvander, só falando um pouco de educação, que as coisas eram tão difíceis lá, livros, a gente não tinha acesso a livros naquela época, que eu descobri um curso gratuito que era no Rio Grande do Sul, onde eu mandava por correspondência, mandava uma carta, chegava o módulo pelo correio, eu estudava, fazia a prova, devolvia a prova e vinha o diploma. Então, você veja como era difícil, e aquilo ali era um achado, porque só tinha ela naquela época que fazia isso. Hoje você vê todo curso que você fizer da FGV, de qualquer que seja a universidade, a faculdade, você pega um diploma, um certificado, que tudo isso vai somar, né? Olha, eu fiz esses cursos, eu fiz no Senai, no Senac, no SESI, busquei nessas universidades, então, assim, tem muitas ferramentas para a gente estar crescendo, né? Basta a gente usar, basta a gente querer se dedicar um pouquinho a mais e traçar uma meta de crescimento, uma meta de melhoria e uma meta de evolução sempre, né? São muitas portas abertas, né? Muitas portas abertas. Apareceu por aqui também a Miriam Bueno, agradecer, tá? Ao pessoal que está aqui reagindo ao nosso evento aqui no LinkedIn. O Geraldo, ele fez parte de um protótipo muito importante aqui para a gente do projeto Cocriando, né? Vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Estamos encaminhando aqui para o final, né, desse momento. Convidar vocês a acessar o nosso site, né, projetococriando.com. O site tá lindo, tá incrível, né? Foi lançado essa semana, no dia do bibliotecário, dia 12 de março desse mês.
agradecer ao pessoal que se empenhou no desenvolvimento do site, em toda a estrutura, interface, tal, design, o pessoal lá da Avante Tech Júnior, empresa júnior, sediada na Universidade Federal do Ceará, lá no campus de Quixadá, né, no município de Quixadá. E dentre essas funcionalidades aqui do nosso site, nós temos o nosso repositório, né, que eu já convido vocês a acessarem, o repositório de cocriação audiovisual, né? Então, estou aqui na interface, projetococriando.com, aqui na aba repositório, a gente vai ser direcionado aqui para o repositório de áudio e vídeo educacionais, né? E o Geraildo, ele foi uma pessoa muito incentivadora de todos esses projetos, né? E que contribuiu grandemente para que a gente alcançasse esse resultado aqui, tá? Chego até a embargar um pouco a voz, porque falamos aqui de sonhos, né, Geraildo? Então, Sim, sim. às vezes o sonho fica adormecido, mas quando é o momento, no momento certo, ele se realiza. Então, particularmente, o repositório audiovisual era um sonho que, enfim, adormeceu aí durante uns 7 anos, mas que agora é realidade, que veio nesse momento certo, e ter pessoas como o Geraildo, ter pessoas como a professora Ilis Rabelo Câmara, né, que coordena aqui o grupo de estudos Filhas de Avalon, tá? São aí os dois, digamos assim, protótipos, né, para esses nossos testes aqui no repositório audiovisual, tá? Então, nós iremos reunir aqui todas as participações no YouTube, nas plataformas de áudio, do Geraildo, enquanto mentor de carreiras, e também da professora Ilis. E se você é um produtor de conteúdo educacional, se você tem aí as suas coleções, né, não sabe como arquivar, como organizar, como categorizar, nós temos a solução aí para você, tá? Por dentro aí do nosso repositório, da nossa ferramenta, você com certeza nessa curadoria que nós vamos fazer do seu material, você vai ter aí a garantia de salvaguarda do seu conteúdo, uma salvaguarda confiável, tá? E quando você precisar recuperar determinados assuntos, determinados temas, você vai ter aqui um local também de confiança para poder realizar essas pesquisas, tá? Então, nós temos aqui a primeira participação do Geraildo, ó. Primeira participação, assim, trazida para o nosso repositório, né? Aqui a página, similar à página dele no LinkedIn, né? Mentor de evolução pessoal, carreira e liderança, autor do livro Transformando Cicatrizes em Combustível para a Vitória. Fica aí a sugestão também para que vocês possam adquirir. Se você tiver aí a capa desse exemplar, Geraldo, e quiser apresentar aqui para a gente, tá? Conselheiro, palestrante, amante radical de pessoas e sertanejo de Coremas, Paraíba, nessa história de superação que ele trouxe aqui para a gente, tá? E a primeira participação do Geraildo que foi indexada, né, no nosso repositório foi a sua participação no Pode Começar, episódio 28, né, do canal Pode Começar Podcast. Então, vai fazer toda essa integração, né, de links, de participações, de descrições da fala, né, dos nossos palestrantes aqui no nosso repositório, tá? Tem alguns campos que estão preenchidos como teste, né, porque ainda está na fase de validação. Nós já prototipamos, estamos agora na etapa de validação, estamos aí abertos, tá, a quem tiver interesse em organizar e ter uma consultoria com a gente para esses conteúdos educacionais estarem aí em uma grande biblioteca audiovisual que tem, a gente garante o alcance internacional, tá? Desse conteúdo produzido aí para quem se interessar em trazer para nossa plataforma essas produções. E eu agradeço demais, Geraldo, você de ter me proporcionado aí trabalhar com o seu conteúdo, tá? E estar aqui aberto, né, dentro desse nosso projeto. Deixo aí você com as suas considerações finais, né, já estamos indo aqui para 1h30 de live, deixo com você aí com as suas considerações finais, e aí convidar para um novo momento aqui, quem sabe falar do seu livro, de novos projetos aí que você esteja encaminhando. Tá com você. Ô, Edvander, e quando falo o tempo, eu falo assim, oh, meu Deus, será que eu vou ter, será que eu vou sustentar esse tempo todo? Será que eu vou precisar enrolar alguma coisa? Mas não, você vai, uma coisa puxa a outra, né, e vai vindo, mas assim, um momento muito bom, e dizer para você, Edvander, te agradecer, dizer que é um prazer muito
muito, muito grande para mim, muito importante estar aqui com você, sabe? Eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito agradecido pelo convite, sabe? Eu, ao longo dessa semana toda, eu estava preocupado, sabe? É tanto que eu já queria entrar 13 horas daqui, né? Aí depois, até uma pessoa falou comigo, eu falei, não, nesse horário eu já vou ter terminado, porque eu vou entrar 13 horas, porque eu pus na minha cabeça que era 13, não, mas é 15 de Rondônia, de tanto, eu acho que eu estava igual aquele moleque buchudo, ansioso para ganhar o presente, né? Mas, assim, muito feliz pelo convite, te agradecer e dizer que eu estou à tua disposição, sabe? Conte, onde você achar. O Geraildo é útil, o Geraildo contribui, é importante para a gente, só você me acionar, né? E conte comigo, tá? Estou por aqui sempre. Obrigado, meu amigo. Agradecer aqui também ao Abraão dos Santos. Ele interagiu aqui por último aqui no LinkedIn, tá? Agradecer a todo mundo aqui que participou aqui conosco. Por favor, compartilhem esse momento, né? Vamos aí engrandecer a área da educação, como diz aqui o subtítulo da palestra, né? O poder transformador da educação, tá? Obrigado, Geraildo. Bom final de semana. Espero lhe ter em breve aqui. E você que nos assistiu, obrigado. A você que está nas plataformas de áudio nos ouvindo, obrigado. Até a próxima gravação, até o próximo momento. Até mais.